Bom dia, queridos. Bom dia, meus amados. Bom dia, com muita alegria. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário. E louvado seja Deus, já estou melhor podendo gravar aqui nesse cantinho onde acho que o som fica melhor, onde a gente pode interagir melhor. Gratidão ao Senhor por mais essa linda manhã que o Senhor nos concede. O privilégio de estarmos aqui, queridos, para compartilhar mais um devocional, mais uma revelação maravilhosa do Senhor para os nossos corações. E hoje nosso título está dizendo que nós temos um potencial enorme, que nós temos valor, nós temos talentos, nós temos dons, nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Mestre. E só por esse motivo, queridos, já podemos produzir muitas coisas boas para o reino do Senhor. O Senhor Jesus, Ele está sempre nos chamando, buscando ali extrair de nós o nosso melhor. Todos nós temos muitos talentos, muitos dons. Todos nós fomos chamados com um lindo propósito do Senhor para executarmos nessa terra um lindo trabalho, lindas obras, Mas como um trigo. A palavra do Senhor aqui em João 12:34 fala que o trigo, para ele produzir uma plantação grande, ele precisa morrer, que se o trigo não morre, essa plantação não existe. E da mesma maneira, queridos, nós devemos renunciar, a coisas que desagradam a Deus, morrer para nossas velhas práticas, para o velho homem, para aquele velho eu, nos tornando novas criaturas, renunciando tudo que nos afasta de Deus, passando por um processo de transformação para que possamos ser moldados e vivermos de acordo com o que o Senhor tem para nós. O Senhor tem coisas grandes e maravilhosas, para nos revelar, para nos mostrar. Mas a palavra em Isaías 59:2 fala que não tem como o Senhor ouvir as nossas orações se estivermos em pecado, porque o pecado cria uma barreira entre a gente e Deus, e essa barreira impede com que o Senhor ouça as nossas orações. Então, queridos, nós temos que nos afastar de tudo que tira a nossa comunhão com Deus, de tudo que desagrada ao Senhor, de tudo que nos afasta de Deus, para que possamos viver esse grande propósito, para que possamos viver esse potencial que o Senhor nos deu, todo esse potencial. Que o nosso título de hoje diz assim: existe um potencial em você. E a leitura é aqui em João 12:24, que fala: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão, mas se morrer, dará muito trigo. Então, queridos, morrermos, renunciarmos, todo eu, todos os nossos planos e desejos, E não quer dizer que quando nós renunciamos nossas próprias vontades, que nós vamos ser infelizes, miseráveis. Não, porque a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Os planos do Senhor são os maiores, os melhores para nós, como diz na palavra de Jeremias. Nem em Salmo 37 fala: quando nós nos agradamos, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. E o Senhor só quer que nós nos coloquemos, querido, numa posição de humildade, de reverência, de busca, de intimidade sincera com Ele, para que Ele possa realizar os desejos dos nossos corações. Porque ao procurarmos, ao entendermos a palavra do Senhor, ao entendermos o que o Senhor quer para nós, nosso coração é alinhado ao coração de Deus. E, consequentemente, nós agradamos ao Pai e Ele realiza os mais íntimos desejos do nosso coração. Não tenha dúvida disso, queridos. Então, uma vida de renúncia de seus próprios eus, de seus próprios planos, de seus próprios desejos, de nossos próprios planos e desejos, nos leva a viver o grande potencial
que nós temos e muitas vezes está aqui escondido dentro de nós, porque está sufocado, né, oprimido por coisas que não agradam ao Senhor. E a leitura diz assim, ó: imagina se Deus hoje revelasse todo o grandioso plano que Ele tem para a sua vida, superando tudo o que você possa imaginar, vendo muito além do que você vê agora, com uma capacidade de frutificar infinitamente maior do que uma simples semente. Entenda que, de fato, Ele tem um grandioso plano para você, um chamado, uma missão destinada a cumprir o propósito para o qual você nasceu. Adão e Eva, no jardim do Éden, desfrutavam de um relacionamento íntimo com Deus, vivenciando plenamente esse propósito divino. Contudo, o pecado obscureceu esse caminho, distanciando a humanidade de seus planos originais, os planos originais de Deus para nós, fazendo-nos sentir incapazes de alcançá-los. Assim como uma semente carrega em si o amargor antes de se transformar em uma fruta doce. Muitos de nós nos vemos amargurados e limitados pelo pecado, distantes da essência que Deus planejou para nós. O DNA que Deus nos concedeu vai além de nossas características físicas e habilidades. Ele abriga as promessas e os sonhos divinos para a nossa vida. Para que esse DNA espiritual se manifeste e cumpra o seu propósito, é necessário que um processo de renovação e transformação, uma morte do velho, para que o novo possa emergir. Hoje Deus o convida para uma jornada de descoberta e transformação, para o que você foi chamado. E que você é chamado a morrer para você mesmo, permitindo que a grandiosa visão de Deus em sua vida se desdobre e leve a viver em plenitude. E a nossa frase do dia de hoje é: você tem o DNA de Deus, com todas as possibilidades de fazer grandes coisas. E a palavra-chave é potencial. Lá em Mateus 25:14, fala sobre os talentos, a parábola dos talentos. O Senhor distribuiu vários talentos para vários servos. E o que recebeu mais ali, plantou, multiplicou seus talentos, negociaram, e usaram o potencial que Deus deu a eles de negociar, de plantar, de aumentar, aqueles talentos. E um outro teve medo de perder os talentos e acabou enterrando e não compartilhou, não dividiu, não multiplicou e não recebeu a bênção do Senhor, E tudo, o pouquinho que ele tinha ali, ainda que ele achava que tinha enterrado, ainda lhe foi tirado, porque o Senhor nos dá dons, talentos, O Senhor nos dá um potencial para que possamos compartilhar, com outras pessoas, para que possamos abençoar outras pessoas. E o Senhor se agrada quando nós distribuímos esses dons, esses talentos. Então, queridos, que nós possamos entender esse devocional de hoje que está dizendo que precisamos morrer para as coisas velhas, para que surja, que possa emergir coisas novas, coisas boas, que em nome de Jesus nós possamos entender esse Salmo 37:4 que fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Não tenha medo de abrir mão dos seus próprios desejos, dos seus próprios planos, que os planos do Senhor são muito maiores e melhores, porque a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Então, queridos, que o Senhor possa falar melhor em cada coração nesta manhã, e nós vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai querido, obrigada, Jesus, porque o Senhor vê em nós um grande potencial. Ah, Senhor Jesus, mesmo quando não conseguimos enxergar, o Senhor Jesus pode enxergar esse grande potencial. E o Senhor quer nos levar a viver, Senhor Jesus, esse grande potencial. Deus,
Sabemos, Senhor Jesus, que não conseguimos enxergar, que sozinhos, Senhor Jesus, não conseguimos alcançar, Deus amado, todos os objetivos e propósitos que o Senhor tem para nós. Mas nesta manhã, Jesus, nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos. Senhor Jesus, queremos confiar no Seu plano e entender, Senhor Jesus, o Teu propósito, Senhor, para as nossas vidas, para que assim possamos viver o potencial que o Senhor tem para nós. Deus querido, nós, Senhor Jesus, precisamos permitir, Senhor Jesus, que a transformação que somente vem do Senhor esteja, Senhor, em nossos corações, em nossas mentes. Ensina-nos, Senhor, a deixar tudo aquilo que impede o nosso crescimento. Dá-nos, Senhor Jesus, força, reverência, humildade, Pai, para passarmos pelas mudanças necessárias, confiando, Senhor, que ao morrer para o velho, iremos frutificar abundantemente, Senhor, conforme a Tua vontade. Que possamos, Senhor Jesus, cuidar e colocar em prática todos os dons que o Senhor nos deu. Que sejamos, Senhor Jesus amado, bem-sucedidos em tudo onde colocarmos as nossas mãos. Possamos ser abençoados e prósperos, Pai. Que assim, Senhor Jesus, nossos talentos, os nossos dons possam glorificar o Teu nome, ajudar, Senhor, o nosso próximo. Renova, Deus, a nossa fé. Deus, o nosso compromisso contigo, para que possamos, Senhor, viver plenamente o propósito que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Deus, nós te pedimos nesta manhã, Deus. Enche-nos, Senhor Jesus amado, dessa força. Enche-nos, Senhor Deus, dessa luz, dessa direção que só vem do Senhor, ó Pai, para que possamos viver todo o potencial que temos, Senhor Jesus, para executarmos, Senhor Deus, para realizarmos, Deus, que nós possamos usar todos os nossos dons e talentos para, Senhor, glorificar o Teu nome e abençoar as vidas ao nosso redor. Nós colocamos as nossas vidas em Suas mãos. Nessa manhã, Jesus, eu entrego a vida de cada querido, cada amado que acompanha os devocionais todos os dias, Deus, pela manhã, pela tarde, pela noite. Renova, Senhor Deus, essas forças. Renova, Senhor Deus, os corações, as mentes, para que possam, Senhor Deus, saber aonde estão, Deus, desagradando a Ti. Saber, Senhor, compreender o que está afastando de Ti, Pai. Que possamos, Senhor Deus, estar mais perto de Ti, entendendo melhor a cada dia a Tua palavra, o Teu chamado para nossas vidas. Em nome de Jesus, Deus, eu Te agradeço e Te louvo por essa linda manhã. Que seja um dia de bênçãos, vitórias, realizações na vida dos Teus queridos, Teus servos, Senhor, de todos esses amados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Beijo grande, meus queridos. Um beijo grande, grande no coração de vocês. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.